Olá, galera! Gilvan Muniz de volta com vocês. Vamos juntos avançar no conhecimento. Bom, galera, tô de volta aqui. Eu espero que estejam todos bem, que a esperança, a paz, o desejo de crescimento estejam realmente pulsando forte em cada coração aí. Galera, a gente sabe que hoje as mudanças da tecnologia são realmente frenéticas e vem quebrando enormes paradigmas, abrindo oportunidades cada vez mais dinâmicas, e vale a pena estar cada vez mais atualizado para a gente estar aproveitando tudo aí. A gente sabe que desde o processo do surgimento da web, as oportunidades foram abertas para pessoas que nem imaginavam e que chegaram através de compreender de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais desperta, digamos assim, as oportunidades que surgiram com o crescimento da plataforma de internet. Eles conseguiram realmente alavancar suas carreiras e realmente descobrir métodos de até enriquecimento, né? Se tornaram pessoas muito prósperas por estar atento com as transformações tecnológicas, principalmente vindo da web. E nós estamos no momento onde transformações outras estão acontecendo. E aqueles que estiverem atentos, que estiverem conectados, podem encontrar sim maneiras e meios de trilhar uma carreira muito mais próspera, trabalhando aí de uma coisa muito envolvente, uma coisa muito dinâmica, muito fascinante, e ainda ganhar dinheiro e se tornar um profissional extremamente realizado. Então, a proposta é a gente estar conversando junto, trocar ideias, se ajudar. Então, eu já peço que vocês comentem aí, se puder deixar aquele like aí no vídeo para dar aquela força, para entender aí o YouTube que a gente pode contribuir junto aí para elevar o nível de compreensão de muito mais pessoas, tá? Então já peço essa força. Mas eu conto muito mais, assim, relevantemente com o seu comentário, porque eu quero tornar aí um debate bem dinâmico e bem próspero, tá bom, pessoal? Então, o que é realmente a Web 3.0? A gente vai primeiro ter que compreender um pouco o que foi chamado de Web 1.0 e Web 2.0, porque nós já tivemos dois marcos aí de transformação da web, tá? Quem é mais novo não vai lembrar tanto dessa transformação, mas é bom entender que quando a gente compreende a história, o caminhar, as transformações, como aconteceu as oportunidades, a gente vai estar mais ligado para aproveitar as oportunidades que estão surgindo, tá? Quem é da minha geração vai sentir aí que nós acompanhamos todo esse processo. Às vezes não aproveitamos tão bem as oportunidades por ele disponibilizados, mas nós acompanhamos sim todo esse processo de transformação do mundo da web, tá? Então a web foi criada em 1969 nos Estados Unidos. A princípio foi chamada de ARPANET. O intuito ali, né, nós estávamos em pleno período da Guerra Fria, era de fins mais militares. Eles queriam que a comunicação entre os militares não se perdesse. Então criaram modos de conectar computadores das grandes faculdades dos Estados Unidos, que estavam com a sua ciência bem ligado com os fins militares, para que houvesse essa comunicação. Então o primeiro e-mail enviado de uma instituição para outra aconteceu lá em 1969. E por vários anos, pessoal, mais de década, a internet ficou restrita a alguns meios comerciais, né? Foi na década de 90 somente, né, que ela começou a ter um olhar realmente mais mundial, né? Em 1992, alguns países da Europa já tinham conectado, com permissão dos Estados Unidos, nesse processo de intercâmbio de transmissão de dados, tá? E é mais ou menos em 92 então que surge mesmo a web da forma que a gente chama, né, de Wide Web World, né? Wide Web World, né, que é o famoso www que nós utilizamos tanto. Ela surge ali em 92. No Brasil,
ela só passou a ser permitida para ser trabalhada com fins comerciais em 95, pessoal. Então essa web inicial, que na maioria das vezes era usada, aquela internet de escada, ainda muito lenta, mas ela já abriu um modo de acessar informações, tá? Eram ainda páginas estáticas, páginas que o usuário não interagia com a plataforma que ele estava consultando. Mas percebam que ali já começa uma democratização de conhecimento nunca antes vista no mundo. Porque antes, se você precisasse de determinados conhecimentos, você tinha que correr em bibliotecas, as famosas enciclopédias eram muito valorizadas, você tinha que saber pesquisar, era uma coisa complexa. Hoje, né, qualquer pessoa pode pesquisar sobre qualquer assunto. E isso começou ali na década de 90, né? Quem já estava atento para isso já ficou ligado e já começou a ter acesso a muito mais informação do que você tinha antes. Mas ainda eram páginas estáticas, páginas que a interação pessoal da pessoa, do usuário, era muito diminuta, para não dizer zero, tá, pessoal? Ele mais absorvia o conteúdo. Então essa internet da web 1.0 se considera que vai mais ou menos ali desde 90 até 2000. Por volta de 2000, 2001, começa a surgir as plataformas e os conteúdos interativos, onde o usuário começa a ter condição de fazer algumas interações com o conteúdo que ele estava absorvendo. Ele já poderia fazer alguns comentários, ele já poderia ter algum acesso ali a se manifestar. E aí o processo de evolução disso foi muito rápido, né? Um dos grandes marcos foi quando o usuário começou a poder alterar a Wikipedia, né? Esse portal maravilhoso de muitas informações. E se o usuário tinha um conhecimento sobre determinado tema, ele poderia ir alterar a Wikipedia, e se fosse aprovado, aquilo fazia parte daí para diante do conteúdo da Wikipedia. Isso é muito marcante, isso é muito gratificante. É uma pessoa comum influenciando aí no conhecimento mundial. E com a evolução disso tudo, surgiu logo as redes sociais, né? Começando lá com o famoso Orkut, e depois aí as famosas e as queridinhas de hoje, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube e outras mais aí, né, pessoal? Essas redes sociais que realmente deram voz ao usuário para que ele também colocasse seu conteúdo, a sua vida, as suas relações. E aí eu queria abrir o primeiro parênteses aí, porque isso tem uma coisa muito boa, né? Essa interação que as redes sociais trouxe, mas a gente sabe que ela também trouxe algumas dificuldades, né? O que eu quero destacar hoje, porque há várias dificuldades que as redes sociais trouxeram, né? Inclusive aumentou muito o número de depressão entre jovens e adolescentes por ficar fazendo comparações com outras pessoas, né? Porque a rede social, que é essa ditadura do belo, do perfeito, da felicidade absoluta, tá? Mas não é esse o tema de hoje. Nós estamos abrangendo mais a parte da tecnologia e oportunidades. E eu quero destacar aí que outra coisa que as redes sociais podem estar segurando muitos do crescimento é que muitos ficam ali atrelados em redes sociais, digamos assim, falando um português correto, na fofoca, em querer saber da vida do outro, do que em conteúdos relevantes para o seu crescimento. Se encontra muitos conteúdos aí nas redes sociais, disponibilizadas muitas vezes por boa vontade, outras vezes por interesse comercial, mas a grande maioria da população se prende em questões meramente sociais ali de conhecer a vida das outras pessoas. E não estou falando que isso é de ruim em si, mas que depende muito da visão, do foco e da intenção. Mas você pode se perder ali, né? Perder foco em objetivos mais produtivos de um crescimento maior, tá? Mas vale a pena pensar então que existe muito mais do que rede social na internet. Isso eu estou falando da web 2.0 ainda. Muitos ali souberam aproveitar, tiveram olhares e conheceram plataformas muito mais dinâmicas, muito mais, digamos assim, forte em conteúdos
enriquecedores do que as próprias redes sociais souberam colher ali e nisso criar oportunidades para si mesmo através de uma filtragem mais consciente e mais profissional dos conteúdos da web, tá? Esse é um paralelo, um parênteses que eu queria abrir, porque isso pode afetar até os dias de hoje, porque vai muito do teu foco, da tua intenção, da tua pegada de compreender as oportunidades. Mas vamos lá, pessoal, vamos avançar. Então, essa internet da web 2.0 considera que ela foi ali de 2000 até mais ou menos 2009, 2010, tá? Até o termo web 2.0, quando perceberam essa mudança, aconteceu em 2004, quando criaram o termo web 2.0, já considerando muito a revolução da internet na vida das pessoas. Aí agora, né, e aí não se tem muito certo a data, tá, pessoal, do marco para início da famosa web 3.0, mas a verdade é que já consideram-se que nós estamos entrando num período extremamente renovador da internet. Um período que vem trazer transformações em vários aspectos, né? Aspectos marcantes, pessoal, de termos tecnológicos e de termos conceituais. E quando a gente fala em termos conceituais, são mudanças de paradigmas que fazem com que o olhar para a tecnologia possa estar abrangendo um aspecto um pouco mais social, descentralizando o processo da internet e dando um pouco mais de poder ao usuário, a nós, às pessoas comuns, digamos assim. Porque na internet 2.0, apesar do grande boom e das grandes oportunidades que chegaram a enriquecer muita gente, o conhecimento ainda estava muito centralizado ali, o poder do conhecimento, o poder da entrega, né? Hoje, uma das grandes propostas da Web 3.0 é a descentralização de dados. Os dados não ficarem mais pertencentes às plataformas em si, para que elas tenham total poder sobre como trabalhar aqueles dados, né? Há sim um cuidado muito grande hoje com a lei de proteção de dados, mas a verdade é que ainda o poder sobre esses dados está extremamente atrelado às grandes instituições, às grandes techs aí, né? Os grandes unicórnios, as grandes empresas em si, que têm uma força muito grande na internet, acabam manipulando vidas de uma forma muito fácil, tá? E eu não vou falar aqui de intenção, de boa ou má intenção, eu vou falar simplesmente que é fácil perceber que elas têm um controle sobre o que se vai e o que se vem em informações muito maior do que o usuário comum. Então, essa proposta conceitual de descentralização que vem com o Web 3.0, para mim já é fantástico. Ninguém tem ainda total conhecimento de como, até que grau isso realmente vai acontecer, tá? Mas então há essa transformação aí vinda, né? Muitas pessoas, quando se falava dessa transformação tecnológica, principalmente aí com a grande mudança do Facebook para esse nome de Meta, essa ideia de metaverso, muita gente está pensando simplesmente nesse processo do metaverso, que vai ser sim uma coisa fantástica. Não é só o Facebook que está estudando isso, são grandes empresas percebendo as oportunidades de negócio e de interatividade que possa vir com o metaverso. Mas na verdade há muito mais coisa por aí em termos tecnológicos também. Então é preciso ficar atento no que realmente está acontecendo e o que a gente pode aproveitar. E para isso, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer o que realmente está transformando, né? Então, além do processo, por exemplo, do metaverso, a gente tem que ficar muito atento aí no que vai ter uma força muito grande nessa Web 3.0, em termos da inteligência artificial. Ela vem com uma força muito grande aí, inclusive ajudando num dos processos aí fantásticos, que é a busca semântica, que nós vamos falar um pouco sobre ela, né? Que também vai
dá uma força muito grande para o usuário aí, a chamada busca semântica. Mas então está vindo muito forte aí a inteligência artificial, a realidade aumentada e a IoT, né, que é a internet das coisas. São 3 áreas fantásticas que vão trazer aí uma força de renovação na internet muito grande, né? Todas já começaram há um tempo atrás, não é da agora, mas agora que elas vêm ganhando um corpo de realmente estar sendo utilizada, apresentada e trazendo transformações. E ainda estamos engatinhando, mas elas já começam a mostrar suas caras, já começam a apresentar alguma relevância aí no mundo da web. E também não podemos esquecer, e isso para mim é talvez um divisor de águas, principalmente na parte conceitual, é o blockchain, tá? Quando a gente fala de blockchain, muitas pessoas pensam só em criptoativos, criptomoedas, e muitos ainda ficam ligados apenas no Bitcoin. Pessoal, o Bitcoin foi um precursor fantástico, foi a primeira criptoativa aí reconhecida no mercado, que já operou transações aí, algumas até multimilionárias, mas não é o Bitcoin a única criptomoeda, né? Grandes pessoas já sabem disso, muitos de vocês já sabem também, mas muitos ficam ligados em criptomoedas só com o Bitcoin. O Bitcoin é um dos tokens que se transformam em valor. Hoje já existem muitos outros tokens, né? E o processo de estudo sobre as criptomoedas vale muito a pena se inteirar, porque realmente a criptomoeda em si vai se tornar uma força ativa no mercado mundial. Eu não tenho dúvida disso. Na verdade, já se tornou, mas o que eu digo é que vai chegar na vida comum das pessoas, né? Nós utilizaremos com certeza criptoativos aí para estar recebendo, pagando, vivendo, tá? Vale a pena já estar se atualizando um pouco mais sobre isso. Mas o que o blockchain traz aí de impressionante são muitas outras vantagens. Ele é um dos maiores condutores da descentralização de informações, tá? Porque a ideia da descentralização, para vocês entenderem um pouco aí, e sempre lembrando que nós vamos escolher os temas e aprofundar um pouco mais. Mas esse Web 3.0 inicial, nós vamos estar começando a dar as pinceladas aí, para depois escolher os temas específicos e aprofundar. Nós já falamos um pouco de algumas coisas no meu vídeo sobre oportunidade depois dos 40, e agora nós vamos dar uma pincelada um pouco mais abrangente. Essa descentralização, para vocês entenderem um pouco, propõe aí que os dados não sejam guardados de uma forma em que fique nos data centers das empresas ou mesmo nas nuvens comandadas pelas empresas, mas que esses dados fiquem distribuídos em formas de blocos, né, onde cada usuário tenha um pouco de dados armazenado e distribua esses dados de uma forma de uma grande rede, tá? Isso já acontece no funcionamento das criptomoedas, tá? As pessoas que participam do blockchain, elas ajudam na manutenção de todo o processo do blockchain, né? Contribuindo com o seu processo de armazenamento dessa cadeia de dados, dessa cadeia de tokens. E a proposta é que essa descentralização abranja todos os dados da internet. Volto a falar, nós estamos de uma forma ainda bem inicial. E isso, pessoal, está disponibilizando a outros tantos processos de evolução tecnológica, mas também de evolução de conceitos, que entram até em princípios de ética, na utilização da internet em favor de todos, tá? Em favor de uma comunidade maior. Então, assim, uma das coisas fantásticas que vem acontecendo, que foi iniciada pela Ethereum, é os contratos inteligentes, que utilizam também de todo esse sistema de blockchains para criar contratos inteligentes, onde você vai poder criar determinado acordo com uma pessoa vinculado a criptoativos,
e você não vai precisar de instituições para executar esse contrato. Esse contrato vai ser tão bem armado, tão bem fechado, tão bem conectado, que uma vez a pessoa cumprindo a atividade dela, automaticamente ela já recebe as criptoativas, tá? Não precisa de alguém ali determinar, não precisa de alguém executar, né? E é lógico que há todo um processo de conhecimento para se validar se a pessoa cumpriu ou não cumpriu. Isso é um estudo mais amplo, que nós vamos conversar bem mais depois, mas isso descentraliza a força do poder e coloca o cidadão ativo capaz de criar interações aí de uma forma mais dinâmica em coisas muito sérias, porque os contratos inteligentes, eles têm um processo que eles tiram praticamente a possibilidade de fraude, tá? Ou você cumpre ou não cumpre, se cumpriu, recebeu, se não cumpriu, não recebe, e assim por diante, tá, pessoal? São coisas aí que já acontecem de outras maneiras em alguns segmentos, né? Como é a questão das garantias que algumas instituições financeiras dão, né? Se você pagou, ela garante que você vai receber o produto de uma forma ou de outra, tá? Então, os contratos inteligentes vêm numa pegada mais ou menos desse sentido, de uma forma mais abrangente, mais segura e melhor, que depende simplesmente de você conhecer os processos, da outra pessoa conhecer o processo, não precisa contar com mais ninguém, tá, pessoal? Então, os contratos inteligentes são uma das grandes forças que vem aí com essa Web 3.0. Outra coisa fantástica que tem a ver com os contratos inteligentes e tem a ver com os criptoativos e que tem a ver com a descentralização é o famoso DeFi, que é a descentralização financeira. A gente não sabe até que ponto isso vai chegar, mas com a evolução dos criptoativos e das cadeias de bloco de informação como o blockchain, nós podemos estar tendo um processo aí de geração de renda e de contribuição de renda de usuários para usuários, de instituições como ONGs para outras ONGs, sem depender das grandes instituições financeiras. É bem verdade que hoje já surgiu tantas outras fintechs que já vem revolucionando o mercado financeiro, mas há uma proposta aí que grupos, por exemplo, poderiam fazer administrações financeiras de uma forma mais dinâmica, onde eu poderia entrar ali, pegar determinado dinheiro com um contrato financeiro, onde eu, de uma forma ou de outra, resgataria a minha dívida, né? Porque há todo um processo inteligente acontecendo ali, mas através dessa descentralização eu conseguiria empréstimos muito mais justos, muito mais baratos e até muitas vezes com juros zeros, né? Dentro da Ethereum já tem comunidades que utilizam esse processo para estar emprestando dinheiro, para estar levando dinheiro inclusive para comunidades carentes. Há alguns projetos aí altruístas, né, sem fins lucrativos, que utilizam desse processo para estar elevando o nível cultural e intelectual tecnológico da África, por exemplo. Então são coisas fantásticas que estão vindo aí através desses contratos inteligentes. Então, as instituições aí não ser donas das regras do mercado financeiro e nem os governos, porque muitas vezes os governos intervêm aí no mercado financeiro de uma forma um tanto quanto não tão inteligente, ou muitas vezes até não tão bem intencionados assim, porque há governos e governos, eu não quero entrar em contexto político, mas a verdade é que essa descentralização financeira tiraria até a força do governo de intervir na moeda da forma que intervém, muitas vezes não tão boa, tá, pessoal? Criando muitas vezes essa inflação galopante aí, porque o governo simplesmente muitas vezes imprime dinheiro sem estar tendo uma produção condizente com aquilo, que hoje acabou determinado lastro, né? Quando se criou o dólar nos Estados Unidos, por exemplo, para gerar cada $1 tinha que ter o correspondente em ouro para garantir aquilo. Hoje não tem mais isso, então, por incrível que pareça, os tokens sendo criado de uma forma tecnológica, ele tem uma garantia maior muitas vezes do que o dinheiro comum, né? Às vezes é um pouco difícil compreensão para quem está chegando, né?
Mas isso acontece muito, né, por um processo aí de trabalho coletivo que existe em torno da blockchain, existe em torno das criptoativos. As pessoas trabalham juntos para gerar os tokens, né? Então há um processo aí de prova para gerar cada token. Não é simplesmente acontece, cria o token, está valendo, não. Há todo um sistema inteligente aí que as pessoas participam, muitos programadores e muitos conhecedores do processo entram para fazer a famosa prova do token e gerar então valor para aquele token real, tá? Então todo esse processo propõe muitas mudanças para o mundo aí, num período aí que é imprevisível, tá, pessoal? A gente não pode prever aí daqui 5 anos como vai estar as coisas. É realmente difícil de prever. O que para mim aí não resta dúvida que a gente tem que aprender a acompanhar para poder investir, né? Tem muitas pessoas que ainda têm medo de investimento em criptoativos. Eu confesso que eu não investi ainda, estou começando a pesquisar, estou começando a entender mais profundamente, porque, pessoal, uma coisa que a gente tem que estar certo é que apesar de haver muitas oportunidades, todas as oportunidades requerem conhecimento. Então se algum guru vir gritar para você, você vai ficar rico aí com o metaverso, você vai ficar rico aí com criptomoedas, você vai ficar rico aí com as NFTs, que é outro assunto interessantíssimo que chegou aí com a Web 3.0, do dia para a noite, não acredito, você tem que estudar. Pode até ser do dia para a noite em termos assim de ser rápido, porque às vezes aí alguns meses que você concentra bastante no estudo de determinada tecnologia, você pode ter uma ideia tão relevante que realmente ela possa transformar a tua vida até em termos financeiros, mas não é mágica, requer dedicação, conhecimento, tá? Falando das NFTs, cara, é outra coisa interessantíssima aí, que levanta o cabelo de muita gente aí, porque é fantástico. As NFTs é um sistema também de autenticação, tudo é baseado em token, tá, pessoal? Tudo é baseado em criptografia, tá? Para validar, para realmente dar um valor único a determinadas coisas. Acontece assim com os criptoativos e acontece assim também com as NFTs. A NFT é um tipo de criptografia que ela dá autenticidade a uma criação artística, seja ela uma música, seja ela uma imagem, um desenho, uma figura, tá? E já existe um processo aí de autenticação de artes que foram digitalizadas, que hoje valem milhões de reais, tá? Existem alguns exemplos aí, você pode pesquisar aí no Google aí, quais são as NFTs mais valorizadas, mais bem pagas, você vai ver coisa aí de levantar o cabelo, tá? Então, é outra coisa que vem aí já sendo monetizada aí no mundo, né? E que vale a pena a gente estar conhecendo. Eu volto a falar que a gente vai abranger outros vídeos onde a gente vai aprofundar em cada ponto específico que eu estou falando, tá? Mas voltando ao assunto do conhecimento, vale lembrar então que vale aprofundar, conhecer mesmo, que ali você vai ter lastro para estar fazendo determinados investimentos em tal tecnologia e dessa tecnologia está levantando fundos aí na sua vida profissional, seja trabalhando para outra empresa ou trabalhando muito para si mesmo, tá, pessoal? Então eu deixo aí como toque final aí a vontade de estar conhecendo junto. Eu peço que você conheça determinado aspecto de tudo que eu falei mais profundamente. Comenta aí, deixa a sua opinião sobre essa ou tal tecnologia, ajuda a gente aí a estar levantando valor nesse conhecimento, tá? E lembrar que eu penso sim, vale a pena a gente estar conhecendo muito sobre esse mundo do blockchain, para a gente estar podendo aí trabalhar aí de vários aspectos em favor de nós mesmos. Vale muito a pena aí estar conhecendo aí sobre inteligência artificial. Se você tem essa pegada de programador, se você tem essa pegada aí, é uma das profissões que vale a pena estar investindo, tá? E em linguagem de programação aí se destaca aí o Python, tá? O C++,
Também JavaScript e Java desenvolvem processos de inteligência artificial, mas realmente Python e C++ tem saído na frente, tá? E também vale a pena aí para quem gosta da área de programação aí pensar muito nas IoTs, né, que são a internet das coisas, porque vai precisar de muito profissional na área da internet das coisas, porque tudo vai estar conectado, gente. Tudo vai estar conectado. Agora aí o 5G despontando aí de uma forma mais eficiente, mais dinâmica na conectividade dos aparelhos, tudo vai estar conectado. Então aí entender sobre a internet das coisas também vai abrir muitas portas. Nós podemos falar aí das linguagens como C, C++, também Java, é muito utilizado aí na internet das coisas, tá, pessoal? Também um pouco de Python, né? É isso aí, pessoal. Então, assim, esse foi o primeiro apanhado para a gente estar entendendo aí da Web 3.0. E aí, com o decorrer das semanas aí, eu vou estar trazendo outros vídeos, aprofundando em detalhes aí sobre esse assunto e falando mais de oportunidades, de carreiras, de chances de ganhar dinheiro aí, a gente tá realmente alavancando o sucesso aí e a prosperidade para todos, tá, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui, sempre pedindo aquele seu like para dar aquela força, né? E pedindo que você comente, gente. Vamos trocar ideia. Bota aí nos seus comentários o que você acha disso tudo. Você acredita nessas transformações? Você acha uma grande balela o metaverso, as NFTs, os blockchains, o dinheiro virtual? Ou você acredita na força de tudo que está vindo? Tá? Ninguém aqui tem preconceito com nada. O respeito da opinião sempre é ao máximo, mas a gente quer trocar ideias. Então comenta aí. Diga o que você acha sobre isso tudo e a gente se encontra em breve num próximo vídeo falando sobre tecnologia sem fronteiras, sem barreiras, sem preconceitos, sem censura. Um forte abraço, fui!